Você já se perguntou como alcançar a verdadeira abundância que Deus planejou para a sua vida? A resposta está mais próxima do que você imagina, e ela não se limita apenas ao que é visível. Muitas vezes, buscamos preencher nossos corações com coisas materiais, mas acabamos sentindo um vazio que nada pode preencher. E se eu te dissesse que há um segredo divino que pode transformar sua perspectiva e sua vida? Hoje, vamos explorar juntos o caminho para essa abundância, um caminho que começa com fé e confiança no Deus que provê todas as coisas. E olha, temos uma lista especial de pessoas pelas quais oramos diariamente. Se você deseja fazer parte dessa lista e receber orações diariamente, clique no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. A provisão divina é mais do que bens materiais. É um reflexo direto do cuidado e amor incomparável de Deus. Ele não apenas supre o que precisamos para sobreviver, mas vai além, trazendo paz em meio às tempestades, alegria que transcende as circunstâncias e força para superar os desafios. Imagine uma família que, em meio às dificuldades financeiras, encontra força em sua fé, sentindo o conforto de uma provisão invisível que renova suas esperanças. Deus não opera no limite. Ele opera na abundância, refletindo sua perfeição e amor incomparável. Você já parou para pensar em como Deus provê de maneiras inesperadas? Talvez através de uma palavra de encorajamento, uma oportunidade inesperada, ou mesmo um livramento silencioso. Esses gestos são lembretes de que a abundância divina não é limitada ao que podemos ver ou calcular. Assim como o salmista declara no Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa promessa é viva e poderosa em todas as áreas da nossa vida. Deus deseja que enxerguemos a sua provisão como um convite para confiar mais profundamente nele. Seja na mesa farta ou no momento de escassez, ele está presente, demonstrando que sua abundância não está condicionada às circunstâncias humanas. Quando abrimos nosso coração para reconhecer essa verdade, damos o primeiro passo para experimentar uma vida cheia de paz e esperança. É essa confiança que nos leva ao próximo ponto. Entender Deus como a verdadeira fonte de tudo o que necessitamos. Confiar em Deus como a fonte de tudo é um ato de fé que redefine a nossa perspectiva sobre abundância. Em vez de buscar segurança em coisas materiais ou na estabilidade humana, somos chamados a depositar nossa confiança naquele que controla todas as coisas. Quando entendemos isso, aprendemos que a verdadeira abundância está em saber que Deus está no comando, como Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa confiança nos leva a uma postura de gratidão e obediência. Em vez de temermos a falta, somos gratos pelo que já temos, sabendo que Deus trabalha de forma soberana. Você pode começar praticando isso ao refletir sobre as bênçãos diárias, como o ar que respiramos ou o alimento à mesa. Pequenos hábitos, como manter um diário de gratidão, podem transformar nossa percepção e fortalecer nossa confiança em Deus. E ao confiar nele, permitimos que seus propósitos sejam realizados através de nós. Isso significa reconhecer que as bênçãos que recebemos não são apenas para nosso benefício, mas também para impactar vidas ao nosso redor. Quando entregamos nossa dependência a Ele, experimentamos uma liberdade que nos prepara para compreender as lições que a Bíblia nos oferece sobre sua provisão em diferentes contextos. As Escrituras estão repletas de exemplos que testificam sobre a provisão divina. Abraão, por exemplo, ao estar prestes a sacrificar Isaque, viu Deus prover um carneiro em lugar de seu filho. Gênesis capítulo 22, versículo 13. Essa história nos ensina que mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus sempre oferece uma solução perfeita. Às vezes, não conseguimos ver a saída porque estamos fixados em nossos próprios planos, mas Deus vê o todo. Davi também experimentou essa provisão ao enfrentar Golias. Ele não tinha armaduras poderosas, mas possuía algo muito maior, a confiança de que Deus estava com ele. Sua história,
relatada em 1 Samuel capítulo 17, nos lembra que Deus usa o que temos em nossas mãos, mesmo que pareça insignificante, para manifestar sua glória. Da mesma forma, Ruth, através de sua fidelidade e lealdade, encontrou a provisão divina ao ser redimida por Boaz. Esses exemplos reforçam que Deus age de maneiras inesperadas para transformar circunstâncias adversas em bênçãos eternas. Quando nos permitimos confiar plenamente nele, aprendemos que a provisão de Deus é suficiente e sempre vem no momento certo. Isso nos conduz a refletir sobre como lidamos com a mentalidade de escassez e se estamos preparados para enxergar a abundância divina em nossas vidas. A mentalidade de escassez é um obstáculo que nos impede de experimentar a plenitude da provisão divina. Muitas vezes, somos tentados a pensar que não há o suficiente para todos, ou que Deus não pode suprir nossas necessidades. No entanto, a história da viúva de Sarepta, em 1 Reis capítulo 17, versículos 8 a 16, nos mostra que, mesmo em tempos de seca e fome, Deus é fiel em prover. Ela confiou e viu o azeite e a farinha não se esgotarem. Essa história nos desafia a avaliar como estamos encarando nossos recursos e desafios. Estamos enxergando possibilidades ou nos limitando pelo medo? Uma forma prática de combater a mentalidade de escassez é exercitar a generosidade, mesmo em pequenos gestos, como compartilhar algo que temos com quem precisa. Essas atitudes nos lembram de que, ao abrir nossas mãos, damos espaço para que Deus nos abençoe ainda mais. Deus, muitas vezes, utiliza situações de dificuldade para ensinar lições valiosas sobre fé e dependência. Não se trata apenas do que Ele nos dá, mas de como Ele molda nosso coração durante o processo. Quando superamos o medo da escassez, estamos prontos para enxergar como a fé é a chave que abre as portas para sua provisão abundante. A fé é o elemento essencial para experimentar a provisão de Deus em sua plenitude. Ela nos permite ver além das limitações humanas e confiar naquilo que é invisível, mas certo. Um exemplo poderoso disso é a história da multiplicação dos pães e peixes, descrita em Mateus capítulo 14, versículos 15 a 20. Enquanto os discípulos enxergavam a insuficiência, Jesus via a oportunidade de demonstrar que a fé no poder divino supera qualquer escassez. Quando confiamos, permitimos que Deus haja de forma sobrenatural. Pense em Pedro, que andou sobre as águas ao atender ao chamado de Jesus. Enquanto manteve seus olhos no Mestre, ele caminhou, mas ao temer, começou a afundar. Isso nos ensina que a fé exige foco e confiança contínua. Na prática, viver pela fé significa agir em obediência, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. É uma postura que abre caminho para experiências milagrosas e transformações profundas. Assim como um agricultor planta sementes com esperança na colheita, precisamos semear fé em cada área de nossas vidas. Isso pode incluir confiar em Deus para novas oportunidades de trabalho, desafios na família ou até mesmo em relação à nossa saúde. Quando vivemos pela fé, estamos prontos para entender que a provisão divina não é apenas para nosso bem-estar, mas também para cumprir uma missão maior. As bênçãos de Deus não são destinadas apenas para nosso conforto, mas para nos capacitar a impactar o mundo ao nosso redor. Pense na história de Esther, relatada em Esther capítulo 4, versículo 14. Sua posição como rainha foi uma provisão divina para salvar seu povo. Isso nos mostra que, quando somos abençoados, temos uma responsabilidade de utilizar nossas bênçãos para glorificar a Deus e ajudar outras pessoas. Viver com essa perspectiva nos desafia a ver nossos recursos como ferramentas para cumprir o propósito divino. Por exemplo, quem possui habilidades ou talentos específicos pode oferecê-los para servir na comunidade, seja ajudando em projetos sociais ou compartilhando conhecimentos. A provisão divina também se manifesta através de portas abertas para apoiar causas nobres, mostrando que somos instrumentos nas mãos de Deus. Ao entender que a provisão é uma missão, passamos a enxergar nossas bênçãos com gratidão e propósito. Cada recurso recebido tem o potencial de impactar vidas
e transformar realidades, como aconteceu com Lídia, mencionada em Atos capítulo 16, versículo 14. Que possamos viver conscientes de que nossas bênçãos são um meio de cumprir a vontade de Deus e expandir seu reino. A gratidão é a base para reconhecer a provisão divina e viver com um coração contente. Quando somos gratos, reconhecemos que tudo vem de Deus, e isso nos inspira a compartilhar com os outros. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus ensina que a generosidade gera abundância. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. A generosidade não apenas abençoa o próximo, mas também amplia a nossa percepção da abundância de Deus. Praticar a generosidade pode começar de maneira simples, como compartilhar um pouco do tempo com quem precisa de companhia ou ofertar para causas que promovem o bem. Esse ciclo de dar e receber transforma não apenas nossas vidas, mas também a comunidade ao nosso redor. Quem pratica a gratidão e a generosidade percebe que quanto mais divide, mais abençoas são multiplicadas. Essa postura também nos ajuda a evitar a armadilha da insatisfação. Quando focamos no que temos, em vez do que nos falta, encontramos alegria em cada dia. Assim, a gratidão abre caminho para um relacionamento mais profundo com Deus, que nos conduz à verdadeira vida em abundância. A verdadeira abundância não está em posses materiais, mas em um relacionamento pleno com Deus. Jesus afirmou em João capítulo 10, versículo 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância se manifesta em paz interior, alegria que não depende de circunstâncias e um sentido de propósito eterno. Quando buscamos Deus acima de tudo, descobrimos que Ele é suficiente. Esse relacionamento nos traz uma compreensão mais profunda de quem somos e do nosso chamado. Práticas diárias como orar, ler a palavra e meditar nos ensinam a ouvir a voz de Deus e experimentar sua presença. Imagine começar o dia com um momento de oração e sentir a paz que ultrapassa todo o entendimento. Essa vida em abundância é um convite para nos afastarmos da superficialidade e abraçarmos uma relação genuína com Deus. Quando entendemos isso, vemos que mesmo as adversidades podem ser usadas para nosso crescimento espiritual. É nesse relacionamento que encontramos força para sermos fiéis e obedientes, mesmo nos pequenos começos, como veremos no próximo tópico. A fidelidade e a obediência são pilares para experimentar a provisão e o favor de Deus. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, somos lembrados: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que, mesmo nas pequenas responsabilidades, Deus está observando nossa disposição em obedecê-lo, seja no trabalho, na família ou em um ministério. A fidelidade nos prepara para recebermos maiores bênçãos. Quando somos fiéis no pouco, demonstramos que confiamos em Deus como a fonte de nossa provisão. Isso também nos ensina a sermos gratos e a valorizar o que já temos. Por exemplo, cuidar bem de um emprego modesto ou economizar sabiamente são atitudes que mostram essa fidelidade. Obedecer a Deus é um ato que abre portas para a sua provisão sobrenatural. Mesmo quando o caminho parece incerto, como foi com Josué ao liderar o povo à terra prometida, confiar na direção divina sempre traz recompensas. Essa jornada de fé e fidelidade nos prepara para entender que nosso compromisso com Deus também implica ser uma bênção para outros, como veremos ao encerrar essa reflexão no próximo ponto. Nosso compromisso com Deus não é apenas pessoal. Ele também é uma missão de levar suas bênçãos e sua mensagem ao mundo. Jesus nos deu o exemplo supremo ao entregar sua vida para nossa salvação, mostrando que a verdadeira abundância está em servir. Como diz Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cada um de nós tem um papel único na missão divina. Seja compartilhando a palavra, ajudando pessoas necessitadas ou sendo um exemplo de integridade no dia a dia, nossas ações refletem nosso compromisso com Deus.
Você pode começar hoje mesmo, talvez enviando uma mensagem de esperança a um amigo, ou se voluntariando em sua igreja local. Este compromisso é um convite a ser um canal das bênçãos de Deus no mundo. Quando nos dispomos a viver essa missão, descobrimos que a verdadeira abundância está em dar e receber do amor divino. Agora, que tal nos unirmos em oração, entregando nossas vidas e nossos propósitos a Ele? Coloque sua mão direita sobre o seu coração, feche seus olhos e repita comigo essas palavras. Senhor Todo-Poderoso, reconhecemos que Tu és a fonte de toda provisão e bênçãos em nossas vidas. Agradecemos pelo Teu amor, que vai além das nossas necessidades e se manifesta em paz, força e alegria. Ensina-nos a confiar mais em Ti, mesmo quando não conseguimos enxergar o que está por vir. Que nossa fé seja renovada a cada dia, para que possamos caminhar com ousadia na Tua direção. Pai, ajuda-nos a lembrar que Tuas bênçãos não são apenas para nós, mas para impactarmos vidas ao nosso redor. Dá-nos um coração generoso e disposto a compartilhar o que temos com aqueles que precisam. Que sejamos instrumentos em Tuas mãos, usados para manifestar Tua glória neste mundo. Senhor, em momentos de dúvida, fortalece-nos para manter nossos olhos fixos em Ti, assim como Pedro caminhou sobre as águas ao atender ao chamado de Jesus. Que nossa fé seja um testemunho vivo do Teu poder e amor, inspirando outros a Te buscarem também. Por fim, pedimos que a Tua paz e o Teu propósito guiem cada decisão que tomarmos. Que possamos viver em fidelidade e obediência, confiando que Tu sempre proverás no tempo certo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Agora que você compreendeu o caminho para viver na abundância de Deus, qual será o seu próximo passo? Será que você está disposto a colocar sua fé em ação, confiando plenamente nele mesmo nos desafios? Lembre-se, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Escreva essa frase nos comentários como uma declaração de fé e compromisso com Deus. Ao fazer isso, você está dando legalidade para que o Senhor opere em sua vida. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos podemos continuar explorando os segredos de uma vida plena em Deus. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem? Vamos espalhar a luz divina para alcançar mais corações sedentos por transformação.